as múltiplas anáguas e as botas pretas de sua esposa, o cartaz de recrutamento num poste no centro da cidade, fichas de alistamento que não podia ler, o hospital de campanha feito de estacas e lona, o puxar de uma corda para disparar o canhão, que, como verifiquei depois, era o método de disparo daqueles canhões. O efeito cumulativo dos detalhes, o fluxo e a irrefutabilidade da sua história, a crível dificuldade do protagonista dariam fama a um escritor que tivesse imaginado aquela trama. Entretanto, ela partira de um menino de 8 anos, sem nenhum contato com a realidade da guerra. Mais importante ainda, os benefícios da regressão eram tangíveis. Após a última regressão, Chazy tornou-se mais seguro e descontraído. Não se atormentava mais com a guerra no Iraque, embora tivesse ficado aliviado com o seu término alguns dias depois. Capítulo 2. Prelúdio. Um ano antes de guiar Chazy e Sarah em suas vidas passadas, Norman Inge me fez regredir a 2 das minhas existências anteriores. Aquilo me curou de uma doença crônica e explicou visões, obsessões e sonhos que me intrigavam desde a infância. Se não tivesse vivenciado minhas próprias vidas passadas, o que aconteceu com meus filhos aquele dia na cozinha talvez não tivesse a mesma importância. Mas, por ter passado por aquilo, fui capaz de reconhecer rapidamente a veracidade da experiência deles. Pude ir além do simples fato de estarem lembrando de suas vidas passadas e prestar atenção às sutilezas do processo, tais como a facilidade com que as lembranças chegaram à superfície e a naturalidade com que as crianças absorveram as lições de vida do passado. Fui preparada para reconhecer o potencial que existe neste processo para todas as crianças. Vi as regressões dos meus filhos não como eventos isolados, mas como um exemplo de como outras crianças poderiam ser ajudadas. A descrição da minha regressão mostra a aparência e a sensação que dão as lembranças das vidas anteriores, e como certas vezes elas estão logo abaixo da superfície da consciência influindo na vida de uma pessoa. As lembranças de vidas passadas das crianças funcionam mais ou menos da mesma forma. Meu enterro. Durante o inverno de 1986, aos 36 anos, eu estava tão doente que não sabia se sobreviveria. Era o 3º inverno consecutivo em que lutava contra pleuresia, asma, pneumonia e infecção dos brônquios. Tinha tanta dificuldade em respirar, que Steve precisava me carregar no colo, escada acima, até o quarto. Não aguentava subir as escadas. Minha dolorosa e entrecortada tosse ecoava por toda a casa, dia e noite. Nenhum dos medicamentos reunidos na minha mesa de cabeceira me fazia parar de tossir. Só tinha alívio nos curtos períodos de sono intermitente, que também eram interrompidos por acessos de tosse. Permanentemente exausta e muito medicada, não tinha meios de cuidar de Sarah e Chazy, então com 6 e 3 anos. Sentia-me incapaz de cumprir a mais simples das tarefas. Telefonamos para os nossos pais e pedimos que cuidassem das crianças até que eu ficasse boa. Num dia gelado de janeiro, Steve as colocou num avião para Nova York e nossa casa ficou silenciosa. Certo fim de tarde, quando a luminosidade no quarto começava a desaparecer, estava completamente exausta e louca para conseguir dormir. Minha tosse e a fadiga me haviam impedido de descansar o dia todo, e minha mente passara horas oscilando na zona crepuscular entre o sono e a vigília. No momento em que meu corpo finalmente se rendeu ao cansaço e comecei a cochilar, tive a visão de um frágil homem de meia idade. A princípio vi apenas o seu rosto, pois a visão ficou fixa defronte dos meus olhos fechados, e seus olhos castanho escuros fixaram penetrantemente os meus. Lutei para me manter olhando para aquela visão, para ver o que significava, porque era muito viva e real. Ao focalizar o rosto, a imagem cresceu. No instante seguinte, pude ver uma imagem completa do homem e do aposento em que se encontrava. Estava deitado numa cama, vestindo uma túnica branca, apoiado em vários travesseiros.
Podia ver e ouvi-lo tossir, ofegando para respirar e cuspindo sangue num lenço. Uma mulher de meia idade, de vestido longo, estava sentada ao lado dele, tendo uma expressão de preocupação no rosto. Como eu também estava deitado e lutando por respirar, a situação daquele homem me era estranhamente familiar. A força daquelas imagens me atraiu, tinham uma luminescência e vitalidade diferentes dos devaneios. Eu sabia que não estava dormindo, porque ouvi o latido do cachorro do vizinho. Esqueci minhas dores e a tosse. Minha respiração difícil e dolorosa foi acalmando e se tornando mais suave. Fiquei quieta, de olhos fechados, concentrada nas imagens, dando a elas o máximo da minha atenção. Havia algo obsessivo e familiar naquela cena: a cama de madeira lavrada, os lençóis brancos, a mulher na cabeceira e a fisionomia do moribundo, especialmente seus comoventes olhos. À medida que me permitia ir mais fundo na visão, não apenas me pareceu familiar, como começou a dar a sensação de familiaridade. Então, um raio de identificação atingiu meu corpo inteiro, como se eu tivesse tocado num fio elétrico. Soube naquele mesmo instante que eu tinha sido aquele homem, que vivera em outro tempo e lugar. Meu corpo reconheceu a verdade primeiro, antes que a minha mente pudesse registrar o fato. Era uma identificação desconcertante, como encontrar um amigo que não se vê há anos, sentir a familiaridade de imediato, mas não lembrar quando e onde nos conhecemos. Esta súbita familiaridade sacudiu meu corpo todo. E quando meu cérebro finalmente percebeu que eu estava me vendo numa vida anterior, outra percepção me atingiu para completar a história: aquele homem, ou deveria dizer eu, morrera de tuberculose aos 30 e poucos anos, a mesma idade que eu tinha na vida atual. Levei um minuto para absorver aquela percepção. E logo depois as imagens do filme na minha mente passaram para a cena seguinte: seu funeral, um cortejo de carruagens e cavalos, com homens e mulheres vestidos com suntuosas roupas do século XIX. De um ponto de vista aéreo, acima do topo das árvores, vi o cortejo passar pelo requintado portão de pedra e ferro do cemitério. Parecia um parque verde com belas árvores que se curvavam fazendo sombra, e cheio de mausoléus. Mais uma vez meu ponto de vista mudou. Vi de perto a mulher que estivera amorosamente à cabeceira do morto, tendo um lenço diante do rosto coberto por um véu. A visão daquela sofredora me fez sentir vagas de tristeza e medo indescritíveis. Lutei para dominar aqueles sentimentos indesejáveis, o que rompeu minha concentração. Tão rapidamente quanto se formaram, as imagens desapareceram. Abri os olhos e olhei o quarto em volta, tentando me manter presa ao presente. Um pouco de luz ainda filtrava pelas cortinas. O cachorro do vizinho continuava latindo. Então, outra onda de percepção me atingiu: se eu havia sido mesmo aquele homem que morreu na mesma idade que tenho agora, e de uma doença dos pulmões similar, estaria destinado a repetir o mesmo destino. Morreria em breve. Seria aquilo uma visão da minha própria morte iminente? Estava aterrorizada. Não podia suportar a ideia de morrer deixando duas crianças e marido sozinhos. Minha mente disparou. Seria simples alucinação, por conta da fadiga e da medicação? Preferia pensar que estava imaginando tudo aquilo, que tudo aquilo desapareceria. Mas os intensos sentimentos que aquelas imagens evocaram eram fortes demais para serem descartados. A emoção era familiar demais, como algo que tivesse sabido e esquecido. E a imagem tinha clareza e corpo de uma visão de quem está acordado, não a cambiante desordem de um sonho ou alucinação. Mas o que devia fazer com aquela informação? Se repetia um acontecimento de uma vida passada, haveria algum meio de mudar o padrão e romper o ciclo da minha doença? Assim que Steve chegou em casa, contei toda a minha visão. Ele não sabia o que dizer. Mas se a minha revelação sobre uma vida passada pudesse me curar, não havia por que não tentar. No dia seguinte,
Dirigiu-se à biblioteca local para buscar livros sobre reencarnação que pudessem trazer luz ao mistério. Steve achou livros sobre religião e discursos teológicos sobre reencarnação, mas nada que dissesse o que significava lembrar de uma vida passada. Voltou para casa de mãos vazias e decepcionado. Eu teria que encontrar as respostas por mim mesma, de alguma forma. No ponto fixo do mundo em movimento. Nos dias seguintes, fiquei na cama, impossibilitada de fazer qualquer coisa. Estava doente demais para ler e, para meu desapontamento, falar ao telefone por mais que alguns minutos me fazia irromper numa dolorosa tosse. Só me restava ficar observando as manchas de luz andando pelas paredes, e pensar. Perguntas sobre reencarnação e morte giravam na minha mente. A visão da minha morte e do meu funeral em uma vida passada estavam vivas na minha memória e eu estremecia cada vez que uma fria premonição de morte iminente passava pelo meu corpo. Agora, estando tão doente, entender as consequências da reencarnação tornava-se fundamental para minha sobrevivência na vida presente. Pensei na educação religiosa judaica que recebi quando criança, para ver se havia esquecido algo que pudesse me ajudar. Nunca pude aceitar uma existência que terminasse simplesmente com a morte. Sempre pensei que não fazia sentido que cada pessoa nascesse uma vez em circunstâncias injustas, vivesse e morresse, e que fosse o fim de tudo. Mas o judaísmo nunca explicou adequadamente essas perguntas sobre a morte e a vida após a morte para mim, e jamais mencionara a reencarnação. Nem tampouco o cristianismo dos meus vizinhos, até onde me recordo. Certa vez, quando eu era pequena, nosso rabino disse algo num sermão que jamais esquecerei, com um giro do punho de Deus: você poderia ter nascido na Índia, morrendo de inanição. Pensei, por quê? Como Deus decide quem terá uma boa vida e quem terá uma vida de sofrimentos. Eu tinha sorte, mas por que os outros não? Não me sentia à vontade pensando que os nossos destinos eram puramente caprichos de Deus. Não fazia sentido para mim, como criança. Para aumentar minha confusão, minhas colegas católicas me assustavam com suas visões do céu, do inferno e do purgatório. A morte, segundo a descrição delas, era terrível porque a sua alma podia acabar no inferno para sempre. E, de acordo com elas, o caminho para o céu não era fácil. Apenas umas poucas pessoas perfeitas o alcançavam. E se eu fizesse algo errado estaria condenada para todos sempre. Num dia de chuva, quando tinha cerca de 7 anos, algumas crianças da vizinhança e eu brincávamos de casinha na garagem da minha casa. Uma das vizinhas afirmou: você vai para o inferno, porque os judeus não aceitam Cristo como seu Salvador. Aquilo me deixou furiosa. Não era justo. Naquele momento, decidi que a versão deles para a vida após a morte estava completamente errada. Como não me davam nenhuma chance por eu ser judia, não ia acreditar no que dissessem sobre o que acontecia depois que a gente morria. E assim encerrava o assunto. Meu pensamento vagou para outro momento, um curso de literatura no Colégio Simmons, no final dos anos 60, quando tomei conhecimento da poesia de T.S. Eliot, especialmente sua obra-prima, Quartetos. Suas enigmáticas palavras ressoavam nos meus ouvidos: em meu começo está meu fim. Ser consciente não é estar no seu tempo. Não podia tirar essas duas frases da cabeça, como a letra de uma música popular que não sai da memória. Carreguei o Quartetos na mochila durante meses, esperando penetrar no mistério daquelas frases. Naquele verão, fui com alguns amigos para Plum Island, um refúgio de vida selvagem com dunas intocadas, praias e mangues na costa norte de Boston. Ficamos acordados a noite toda, rindo, contando histórias, comendo comida chinesa e namorando nas dunas às escuras. O céu estava perfeitamente claro, as estrelas brilhavam como nunca no céu enevoado de Boston. Quando a primeira luz da manhã coloriu o céu acima do oceano,
Decidi que já conversara demais. Deixei o círculo de amigos e caminhei até uma duna onde podia me sentar tranquilamente sozinha, ouvir o barulho das ondas e ver o nascer do sol. Ao notar a primeira faixa de sol laranja aparecer acima do horizonte, percebi um estranho zumbido nos ouvidos, e para onde olhava via tudo faiscando e cintilando. O horizonte começou a tremeluzir. De repente, tudo mudou como nunca tinha visto. Meu cansaço, o som hipnótico da arrebentação, o faiscar do sol nascente na água e outras forças desconhecidas me transportaram para um estado de consciência diferente. Não via apenas com meus olhos, percebia tudo à minha volta. Via, sentia, me transformava em areia, nas ondas, no infinito céu laranja e rosa. Meu corpo continuava sentado na duna, mas eu não podia dizer que eu estava sentada na duna, porque de repente eu era energia pura, e tudo à minha volta era a mesma energia, fluindo em mim e fora de mim. O que eu normalmente considerava matéria sólida agora era uma extensão dessa energia dourada. Meu corpo parecia se derreter completamente. Tornei-me uma só coisa com a areia e as ondas, e então, por um instante, com toda a criação, senti-me tremendamente expandida e viva. Eu era mundos a mais que o eu no meu corpo, mais que a personalidade Carol que eu pensava ser o meu limite. Alegria e alívio encheram minha mente quando entendi que eu era parte de algo muito maior que o finito eu. Num átimo percebi que aquela energia que eu senti dentro de mim nunca poderia ser destruída, sempre existiria. Apenas o corpo morre, enquanto essa essência que está em toda parte, mas que de alguma forma ainda estava centralizada no meu corpo, continua para sempre. No ponto fixo do mundo em movimento. Corpóreo ou incorpóreo, nem a caminho, nem voltando, no ponto fixo está o movimento. Finalmente, T.S. Eliot fazia sentido. No dia seguinte, andei em volta da Harvard Square, ainda tonta com a experiência extraordinária, frustrada por não conseguir traduzi-la com palavras. Andei sem sentir até um dos meus refúgios prediletos, a livraria Esfinge e, sem pensar, fui até uma estante e peguei um livro ao acaso. Abri-o no meio e comecei a ler. As palavras daquela página me causaram um choque. Descreviam perfeitamente minha indescritível experiência na praia. Tua própria consciência, brilhando, vazio e inseparável do grande corpo de radiação, não tem nascimento, não tem morte, e é a luz imutável. Era o livro tibetano dos mortos. Nas semanas seguintes, mergulhei no livro tibetano dos mortos. Descobri que não tratava tanto da morte, mas daquela parte de nós que nunca morre, a nossa consciência. Para os budistas, a consciência é uma extensão continuada e ininterrupta que sempre existe, mesmo depois da morte. E renascer é um fato da vida. O livro dos Monos descreve os estágios de consciência experimentados imediatamente antes e depois do momento da morte, depois que a alma deixa o corpo, e à medida que a alma viaja de volta ao ventre para renascer. Este texto antigo, escrito por sábios budistas, é um guia que deve ser lido para pessoas que estão próximas da morte. Dá instruções detalhadas para a jornada da alma através dos estágios da consciência após a morte e antes do renascimento. A fase mais significativa da passagem da alma, segundo o livro dos Monos, é o momento próximo da morte. Logo após a morte, a alma está mais ciente do alcance total de sua divina e intemporal natureza, sendo uma só com o grande corpo de radiação. A lembrança que me impregnava inteiramente, quando peguei o livro na estante pela primeira vez, descrevi este imenso momento de iluminação. Ele me falava porque, por um instante na praia, eu entendi a intemporalidade da existência. Ler o livro tibetano dos mortos me levou, depois, a estudar outros textos orientais como os Upanishads e o Bhagavad Gita. Eu procurava entender mais sobre a permanência da consciência e os mecanismos da reencarnação. Os Upanishads falam sobre o renascimento usando imagens poéticas, como o milho, um homem amadurece e cai na terra,
Como milho, ele volta a brotar ao seu tempo. Mas estes textos budistas e hindus, embora espantosamente sábios, por serem o ápice de séculos de sabedoria espiritual, não satisfaziam plenamente. A compreensão que buscava neles estava submersa sob complicadas doutrinas religiosas com as quais não podia me relacionar. Os textos orientais exigem uma vida disciplinada e de ações corretas como o único caminho para um renascimento com liberdade e sabedoria. Esta vida disciplinada era definida em termos totalmente estranhos à minha cultura e modo de vida como estudante em Boston, nos febris anos 70. Nunca poderia me imaginar vivendo a vida disciplinada de um monge. Na faculdade, descobri os poetas românticos ingleses do século XIX, Wordsworth, Coleridge e Black. Eles partilhavam visões afins com as dos sábios budistas e hindus. Fiquei aliviada ao descobrir o misticismo oriental na literatura ocidental, originada em pessoas cuja cultura e linguagem eram as mesmas que as minhas. Aqueles poetas falavam da imortalidade da alma, a essência de todos nós que é intemporal, eterna e divina. Não vi nem ouvi Deus, numa finita percepção orgânica, mas meus sentidos descobriram o infinito em tudo, escreveu William Black. Após a leitura daquelas palavras, passei os 3 meses seguintes escrevendo um ensaio comparando a poesia de William Black aos ensinamentos do livro tibetano dos mortos. Escrever aquele ensaio tornou-se uma busca sagrada para esclarecer e explicar o momento luminoso experimentado na praia. Toda essa pesquisa sobre o significado da morte e da reencarnação respondeu algumas das minhas perguntas e deu uma nova estrutura às minhas crenças. Mas estava frustrada, não sabia como usá-la para nortear minha vida. Se parte de mim sempre existira em outras existências e com outras experiências, como podia me afetar agora, no sentido prático do dia a dia? E se padrões de raciocínio e experiência persistiam de existência em existência, como mudamos esses padrões? As respostas a estas importantes perguntas eu nunca tive. Tanto que, deitada doente na cama, com imagens de um moribundo na mente, a reencarnação foi se tornando uma realidade. Eu precisava saber mais, minha vida dependia disso. A barreira do seu extraordinário talento. Não morri naquele inverno. A partir do momento em que tive aquela visão, minha saúde começou a melhorar. Claro que podem ter sido os medicamentos e descanso que me curaram. Eu não sabia. Com a tosse cedendo, passei a dormir por períodos mais longos, um sono abençoado e ininterrupto. Retomava minha energia cada dia. Percebi que melhorava quando meus pensamentos se voltaram para assuntos mais corriqueiros, como limpar a casa, lavar a roupa suja, e ficar em forma. Semanas mais tarde, quando Steve voltou do aeroporto trazendo as crianças, apertei-as com força longamente, pensando nos dias negros em que imaginei nunca mais revê-las. Estava muito feliz e agradecida. Quando os narcisos voltaram a florescer no nosso jardim, estava totalmente curada. E à medida que a primavera e a minha saúde floresciam, meu medo da doença e da morte dissipou-se como se fosse um pesadelo. Mas quando o outono chegou, as noites começaram a esfriar e voltei a me preocupar com a saúde, sem saber se aguentaria outro inverno como o anterior. Em outubro, nosso amigo Rosário, a quem tinha confidenciado minha visão, telefonou com notícias interessantes. Tinha acabado de conhecer um hipnoterapeuta da Flórida que ia ficar alguns dias em Azeville fazendo regressões a vidas passadas. Talvez aquele homem pudesse me ajudar a entender minha visão e quebrar o ciclo de doenças. Sem hesitar e nem ao menos saber ao certo o que era a regressão a vidas passadas, telefonei para o hipnoterapeuta Normange. Na manhã marcada, Norman apareceu na minha casa. Fiquei imediatamente fascinada por seu sorriso jocoso, seus olhos brilhantes e seus cabelos grisalhos. Conversamos e Norman me explicou sua experiência em comum. Disse-me que era havaiano e descendia de uma longa linhagem de cabunas,
curandeiros espirituais das Ilhas Havaianas. Seguindo a tradição dos Kaunas, Norman tinha aprendido a sabedoria nativa de seu povo com seu pai e seu avô. Combinara esse saber tradicional com o aprendizado da hipnoterapia e planejamento neurolinguístico, expandindo seu preparo e gosto pela cura. Norman começou minha sessão com um simples exercício de relaxamento. Reclinada no sofá, de olhos fechados, ouvi uma fita de música relaxante. Mandou-me concentrar-me na respiração e relaxar conscientemente cada parte do meu corpo. Relaxei totalmente em pouco tempo. Então, Norman me fez visualizar uma breve viagem através de uma paisagem tranquilizadora, seguida pelo descer de uma escada imaginária. Sugeriu que eu me encontraria em outra existência ao chegar ao pé da escada. Imagens indistintas imediatamente surgiram na minha mente. Imagens do mesmo homem doente que vira meses antes, quando estava doente na cama. Norman me instruiu: descreva o que vê, faça as imagens ficarem mais nítidas. Seguindo as sugestões, as imagens passaram de impressões confusas para imagens coloridas, claras e de corpo inteiro. Algumas vezes as cenas tinham movimento e se sucediam como num filme. Outras vezes a imagem parava, quando eu dirigia minha atenção para os meus sentimentos naquela cena. À medida que Norman me guiava, as imagens mudaram da cena do moribundo para outra em minha tenra infância. Vejo-me como um bebê. Estou usando um camisolão e sentado numa cadeira alta. Minha mãe me dá mingau. Vejo meu pai e minhas irmãs sentados em volta da mesa, comendo. Descrevi para Norman como me sentia amado, satisfeito e alimentado. Uma voz cética na minha mente interrompeu, censurando: você está inventando tudo isso. Mas a energia irresistível das imagens e emoções foi mais forte que meu ceticismo. A voz logo desapareceu, quando fui levado ainda mais fundo na experiência, pelas palavras de Norman, que está vivenciando agora. Que está sentindo. Após alguns minutos desta concentração, não vi apenas um filme na minha cabeça, era a personagem principal da história, engajada numa experiência sensorial completa. Podia ver através dos olhos daquele homem, podia ouvir pelos seus ouvidos, podia sentir o amor dilatar seu coração e sabia o que estava pensando. Mais incrível ainda, podia mudar facilmente minha perspectiva da de um observador para a do corpo da pessoa que eu via, ou estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. Podia sair do meu corpo e me ver de qualquer ângulo do quarto. Naquele estado alterado, tinha uma onisciência superreal. Tinha acesso a tudo o que aquele homem sabia, entendia ou lembrava, e mais, tinha uma visão mais ampla e um entendimento dos padrões da sua vida além do que ele poderia imaginar. Embora absorta com aquelas visões, continuava ciente de estar no quarto com Norman, deitada no sofá. Podia ouvir o telefone tocando, mas parecia longe e insignificante. Era como se estivesse completamente desperta enquanto sonhava, dirigindo minha atenção conscientemente para o sonho. Estava num paradoxo sensorial, vivenciando duas realidades. A cena na minha mente seguiu adiante, e me vi como um menino de 10 anos. Estava num aposento de teto abobadado e com enormes janelas. Um jorro de luz solar caía da janela sobre um grande piano no centro do aposento. Ao meu lado estava um senhor idoso, cuja mão repousava no meu ombro. Sabia que aquele homem era o meu querido professor de piano. Havia em mim uma sensação de calor e entusiasmo ao olhar para ele e pensar em minha família e minha música. Minha vida era a fusão do amor com a música. Estava feliz. O que aconteceu? Perguntou Norman, quebrando o encantamento do devaneio. Tomaram a decisão de que devo ir para uma cidade a uma certa distância de casa para estudar música. Sinto-me honrado com a decisão. Senti um aperto no peito e lágrimas nos olhos ao me ver dando adeus à família e ao professor de piano. Vá para algum ponto adiante no tempo, me encorajou Norman. Eu me vi com cerca de 30 anos, perto de um piano, numa grande sala quadrada,
com portas duplas de vidro cobertas por um longo cortinado, e repleta de pessoas finamente vestidas. A sala estava quente e abafada e cheirava a mofo. De repente, comecei a sentir odores. Estava ao lado do piano, conversando com um grupo de mulheres que me admiravam. Quando se aproximavam, podia sentir vestígios dos seus perfumes, e percebi o cheiro do talco que eu usava. Sorri ao ver outra cena, em que descia uma larga escada atapetada, tendo uma jovem bem vestida em cada braço. Vi o colorido vivo dos vestidos a rigor das mulheres, refletido nos brilhantes cristais de um candelabro pendurado sobre a escadaria em curva. Aquela cena tinha uma textura veludada de elegância e civilidade. Passei impertigado, orgulhoso de ser um pianista admirado, por entre os grupos que conversavam. Mas aquele orgulho estava sendo minado por uma tristeza e saudade insuportáveis. Sinto-me dividido. Adoro a admiração deles, mas não sabem quem eu realmente sou. Não são capazes de ver nada além do meu talento. Podia sentir o vazio no meu estômago pensando no amor e carinho que deixara para trás, com a família. Tenho muitos amigos, continuei. Gostam da música que toco. Mas ninguém gosta de mim profundamente. Senti-me ficando fraca e me enrolei em posição fetal na cama. Depois voltei à cena em que aquele homem está em seu leito de morte, tossindo, mal podendo respirar, exausto. A mesma cena que vira meses antes, quando eu mesmo estava doente. Uma mulher, que pressenti ser minha irmã, sentou-se perto de mim na cama, atendendo aos meus desejos carinhosamente. Podia sentir no meu corpo a exaustão do homem e sua dor nos pulmões, lembrando da minha própria doença no inverno anterior. Neste momento, Norman percebeu a oportunidade e perguntou: quais são as razões emocionais para sua doença? Do que é que você precisa? Sem pensar, respondi: este é o único meio de obter a atenção e carinho de que preciso. Minha vida está desequilibrada. Embora estivesse respondendo do ponto de vista daquele homem, senti que o que acabara de dizer também fazia sentido em minha vida presente. Só não sabia bem como. Mas Norman sabia. Enquanto ainda estava em transe, ajudou-me a entender que minha vida atual era quase o inverso da minha vida passada como aquele homem. Como músico, podia expressar sua criatividade plenamente através da música, mas lhe faltavam os relacionamentos afetivos de que necessitava para ser uma pessoa completa e equilibrada. A barreira criada pelo seu extraordinário talento tornava quase impossível que os outros vissem a pessoa real por trás do gênio ou até mesmo se aproximassem dele. Sua doença era a expressão extrema da sua necessidade de amor e carinho. Por outro lado, minha vida era rica em amor, família e amigos. Contudo, como mãe de duas crianças pequenas, todo o meu tempo e energia eram gastos cuidando das crianças e da casa. Sentia-me sufocada. Não tinha meios para exprimir minha criatividade, nenhum propósito maior além de amar minha família. Não tinha tempo para cuidar da exploradora, da artista e da professora que havia em mim, e que eu havia negligenciado completamente desde que me casara e tivera filhos. Naquele momento, com o paradoxo do meu passado exposto diante dos meus olhos, entendi que precisava tornar minha vida mais criativa e dar-lhe um outro propósito para me completar, me equilibrar e permanecer saudável. Então, Norman me guiou pela morte daquele homem. Podia ver sua irmã sentada à sua cabeceira, quando finalmente morreu. Vi a cena como um observador no quarto. Vi o alívio em seu semblante, mas silento ao morrer e deixar para trás aquele corpo doente e consumido. Ao mesmo tempo, senti um leve formigamento no meu corpo. Minha perspectiva mudou da cena do leito de morte para um ponto de visão superior à procissão do funeral, a mesma cena que vira meses antes, doente. Senti-me como o espírito desencarnado daquele homem, flutuando sobre as pessoas, vendo os acompanhantes enlutados lá embaixo, testemunhando meu próprio funeral. Estava muito emocionado pela quantidade de amigos que vieram me honrar na hora da morte.
Subitamente, minha visão se aproximou do rosto da minha irmã, que estava no cortejo, enxugando com um lenço algumas lágrimas. Senti tristeza por ela, queria que soubesse que já não sofria mais e que era muito grato pelos seus carinhosos cuidados. Por sugestão de Norman, disse adeus e agradeci por seu amor. Sonhos desfeitos e anos perdidos. As imagens da vida daquele homem enfraqueceram. Sem fazer uma pausa, Norman sugeriu que eu fosse para uma outra existência. Vi imediatamente a imagem de uma jovem de 11 ou 12 anos, tocando um piano de cauda diante de uma pequena plateia. Usava um vestido azul acinzentado, meias brancas e um laço branco e frouxo prendendo seus cabelos que lhe batiam no ombro. Tocava num recital. Sabia que seu desempenho agradava a seus pais e a outros adultos formalmente vestidos presentes na plateia. A voz de Norman fluiu até a minha consciência. O que está vivenciando? Estou tocando para pessoas que vão decidir se posso ou não ir para o conservatório. Sei que toco bem. É fácil para mim. Fica decidido que devo prosseguir meus estudos. É uma grande honra entrar para o conservatório. Estou triste por ter que me separar da família, estarei longe e sentirei falta deles. Mas preciso continuar meus estudos, minha música. Vejo meu pai, minha mãe e um irmão mais novo na estação de trem. Está tudo marrom escuro ou cinza. Meu pai se curva e me dá um beijo. Minha mãe chora e meu irmãozinho parece perdido. Minha mala é marrom e quadrada e levo comigo. Onde está e para onde vai? Estou deixando a Polônia para estudar em Viena. Esta informação pulou na minha mente e me assustou. Depois, me vi no fim da adolescência, andando pelo corredor de um prédio. O teto era muito alto, as lâmpadas pendiam dele e havia janelas de vidro sobre as portas. É onde estudo música. Tenho muitos amigos e sou feliz. Esta é a minha nova casa. As imagens progrediram até a próxima cena, para um tempo em que meu humor mudara, minha felicidade transformara-se em medo. Vejo-me num apartamento estreito, tenho 20 e tantos anos, e 2 filhos pequenos. Um piano de cauda enche um dos cantos do aposento. A porta se abre e um rapaz usando boina entra. Sei que é meu marido. Parece preocupado. As palavras "é tarde demais" me vêm à cabeça. Sei que o que quer que tenha a me dizer tem a ver com o fato de sermos judeus. Meu marido, que é professor na universidade, fala abertamente contra a política alemã. Pelo medo que leio em seus olhos, vejo que teremos problemas. Não quero ver o que vai acontecer a seguir. Norman disse, continue. Curvei-me na cama e segurei meus joelhos. Fiquei nauseada e tive que fazer força para dizer cada palavra com a qual descrevi o que vi. Vejo meus 2 filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 6, aproximadamente. Estamos numa rua pavimentada com pedras, junto com outras pessoas, e seguro as crianças pela mão. Visto um casaco marrom. Atrás de nós há um muro de pedras alto. Meu marido sumiu, não sei onde está. Devem tê-lo levado para algum lugar. Os alemães nos cercam. Sinto medo por mim e pelas crianças. Comecei a chorar enquanto dizia o que via a Norman. Ondas de sofrimento varriam meu corpo. Tremia de frio à medida que a situação piorava. Estamos ao lado de um trem. Soldados e cães, pastores alemães. Seguro minha filha no colo e o meu filho segura com força minha mão livre. Gritos e confusão, gente em filas. Ninguém sabe ao certo o que está se passando. Senti que algo terrível acontecia além daquilo que as imagens mostravam. Comecei a gemer e chorar, mas Norman me pediu delicadamente outra vez, continue. Chorei ainda mais forte, deitada na cama, sem poder falar. Entretanto, ainda tinha presença de espírito suficiente para pedir um lenço de papel a Norman, assoar meu nariz e secar os olhos. Meu corpo foi tomado por pavor e resisti a olhar para a cena seguinte. Depois de esperar longo tempo até que eu chorasse o suficiente,
Norman voltou a me pedir que continuasse. Estou num campo. Tudo está cinza. Ando em círculos, entorpecida. Não sei mais o que está acontecendo. Não sei o que aconteceu ao meu marido nem às crianças. Minha família desapareceu. Minha música sumiu. Meu espírito parece morto. Não quero viver mais. Sinto-me flutuando. Olho para baixo e vejo um aposento glacial com paredes de concreto. Vejo meu corpo sobre uma pilha de corpos retorcidos. Fui morta numa câmara de gás. Descrevo estas últimas e frias imagens com a voz monótona e desprovida de emoção. As imagens vão desaparecendo. Que desperdício, é tudo o que consigo dizer. Que desperdício. Norman percebeu que era o bastante para mim e terminou a sessão sugerindo que eu voltasse ao tempo atual, lembrando tudo o que tinha vivenciado. Após ter se certificado de que estava de volta ao meu corpo e tranquilizada, conversamos brevemente, e depois ele saiu. Fiquei deitada mais alguns minutos, incapaz de pensar, completamente drenada pelas emoções e pelo choro. Fui mobilizada de maneira indescritível por essas lembranças, especialmente pela mulher que morreu com a família durante o Holocausto. Agora percebo que carreguei a sombra do pesar dessa mulher a vida inteira. Que alívio deixá-la partir. Eu me senti mais leve e livre. Nos dias seguintes, absorvendo as lições da regressão, pude perceber como as lembranças das vidas passadas haviam dado uma nova dimensão à minha vida. Os vapores das imagens do passado que me seguiram por toda a vida haviam sido congelados como memória consciente e sólida. Minha ideia de que deveria haver algo mais além da minha experiência nesta vida estava confirmada. Agora tinha certeza de que parte de mim havia sobrevivido à morte e o faria novamente. Minha crença sobre a reencarnação e a continuidade da alma, aqueles nobres princípios dos tempos de colégio, se transformavam em uma parte da minha realidade cotidiana. Esta certeza me fez sentir mais sã e mais feliz. 2 semanas depois da minha regressão, meu pai morreu repentinamente após uma cirurgia rotineira, colocando minha nova percepção da vida e da morte em teste. Aquela morte súbita chocou e entristeceu a todos nós. No cemitério, ouvi o rabino ler o Eclesiastes, buscando conforto na poesia e sabedoria das palavras. Para tudo existe uma estação, e um tempo para cada propósito sob o céu. Pensei a respeito do meu próprio enterro e das mortes que havia visto na regressão, e como flutuara fora do meu corpo. Pensei, será que meu pai pode nos ver agora? Onde estará? O que estará sentindo? De repente, os pelos dos meus braços se eriçaram. Meu corpo estava energizado. Senti que ele estava ali no cemitério conosco. Lembrei das palavras do livro tibetano dos mortos, que deveriam ser lidas para uma pessoa imediatamente após sua morte. Ó, nobre filho, agora estás experimentando a irradiação da luz brilhante da realidade pura. Aceita. Imaginei meu pai ouvindo estas palavras e entendendo seu significado. Sou mais que o meu corpo. Durante as semanas e meses seguintes, enquanto lavava pratos, dobrava roupas e levava as crianças pela cidade, as imagens das vidas passadas percorriam minha mente. Novas percepções vinham como lampejos, reforçando a compreensão de como minhas vidas anteriores se relacionavam com a presente. À luz desse entendimento, cenas e sentimentos de minha tenra infância começaram a fazer mais sentido. Minha paixão por música e pelo piano, minha fascinação horrorizada pelo Holocausto, minhas doenças pulmonares. Uma brincadeira infantil ganhou novo significado para mim. Minha amiga e eu costumávamos nos esconder sob a escada do porão da casa, como se estivéssemos fugindo dos nazistas, e levávamos latas de comida para não passarmos fome. Sem sombra de dúvida, uma brincadeira estranha para crianças. Voltando a pensar naquilo, a ligação ficou óbvia. Finalmente entendi outro mistério da minha infância. Desde que eu era muito pequena,
Tinha um sonho recorrente em que uma mulher de cabelos castanhos não muito longos, usando um casaco marrom, chapéu preto e levando uma mala no ombro, caminhava por uma rua em que havia um muro de pedras ao fundo. A imagem era clara e brilhante, tão vivida que nunca pude esquecer. Este sonho foi e voltou várias vezes e era sempre o mesmo. Mas da última vez que o tive, poucas semanas antes da regressão, progredi e mudei. Daquela vez sabia que era aquela mulher. Mas uma vez andava pela rua, vestida da mesmíssima maneira e, quando segui adiante, me aproximei de um palácio com uma área quadrada central. A visão era tão completa e vivida que no dia seguinte ainda era capaz de desenhar um esquema do prédio. Entrei num aposento escuro na ala direita do palácio. O teto era alto, a mobília era antiga e pesada, e cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol. Aproximei-me de 3 homens vestindo uniformes que estavam atrás de uma mesa. Um deles estava sentado, os 2 outros o rodeavam, de pé. Eu me dirigi ao homem sentado, perguntando polidamente pelo meu marido. Minha pergunta foi recebida com silêncio. Agiram como se eu não estivesse ali. Frustrada, bati com o punho na mesa, exigindo atenção, gritando furiosamente com eles em alemão, língua que não falo. Riram de mim com desprezo e me retiraram dali à força. Deixei o prédio humilhada e amedrontada. E pensei, como cuidarei das crianças sozinha? Saí vagarosamente do palácio, com os ombros curvados e a cabeça baixa. Com as palavras em alemão flutuando na minha mente, pulei da cama, sacudi Steve até acordar e contei-lhe o sonho rapidamente para poder repetir as 2 frases em alemão que ainda estavam claras e nítidas nos meus ouvidos. Entretanto, elas foram se desvanecendo em segundos. Mas o sentimento de presságio permaneceu comigo durante horas. A mulher que eu via no meu sonho recorrente era a mesma que vira na regressão do Holocausto. Aparentemente, a partir da minha mais tenra idade, esses fragmentos de memória haviam passado do meu inconsciente para os meus sonhos. Antes de fazer a regressão, não tinha ideia do que as imagens nos sonhos significavam. Depois dela, nunca mais tive aquele sonho. Outro incidente da minha infância agora se esclarecia. Quando tinha 3 ou 4 anos, estava brincando no chão da sala de estar. Até hoje posso sentir o calor do sol matinal filtrando pela janela e o tapete de lã áspero em que estava sentada. Minha mãe entrou na sala e colocou um disco com músicas de piano clássico na vitrola. Larguei meus brinquedos de lado, e fui arrebatada pela música. Eu conhecia aquela peça. Podia cantarolá-la, antevendo as notas, as melodias, as harmonias que mudavam. Fiquei sentada escutando, tão feliz que cheguei a chorar. Senti o aposento e eu mesma crescer. Me senti enorme, incorporando tudo o que estava à minha volta. Percebi naquele momento que eu era mais que o meu corpo. Embora aquela euforia tenha durado apenas um par de minutos, a intemporalidade e a magia daqueles instantes ficaram em mim para sempre. Sou mais que o meu corpo. Anos depois, olhando para trás, e tendo ao meu favor uma nova percepção dada pela regressão, entendo o que aconteceu naquele dia. A música que minha mãe colocara na vitrola deve ter sido uma peça que eu tocara centenas de vezes em alguma das minhas vidas passadas. Os sons familiares destravaram a memória da minha alma daquela vida e me lançaram numa percepção muito mais antiga do que a da menina de 4 anos que brincava sentada no tapete. Ser consciente não é estar no seu tempo. Tive aquela experiência enquanto menina. Passei por algo semelhante, só que maior, sentada na praia perto de Boston, muitos anos depois. Capítulo 3. Meditando durante o recreio. Poucas semanas após as regressões de Chazy e Sarah, era a minha vez de trabalhar como voluntária na pré-escola de Chazy. Fiquei no playground entre as crianças que gritavam e riam. Observei os jovens colegas de Chazy, na sua maioria, crianças de 4 a 5 anos, espalhados por todos os cantos do playground,
brincando de pique sob o sol brilhante do outono. Olhei ao redor procurando Chase. Seu cabelo ruivo tornava fácil identificá-lo na multidão. Minha mente começou a divagar. Se Chase fora um soldado negro ferido numa batalha, onde teriam estado antes aquelas crianças? Será que elas lembrariam? Se perguntasse quem tinham sido, elas me contariam histórias sobre suas vidas como esquimós, um fazendeiro na Rússia ou um pastor na África. Meu olhar circulou pelo playground, parando em uma pequena menina ajoelhada diante da gaiola do coelho, falando seriamente com o bichinho. Lembrei de minha infância, das inúmeras conversas que tivera com minha amiga imaginária, uma coelha do tamanho de uma pessoa, chamada Betty. Já na época eu sabia que Betty era de mentirinha, mas gostava do nosso relacionamento como se fosse uma amiga de verdade. Lembrei de outras aventuras imaginárias. Senti a magia dessas fantasias infantis passando por mim, olhando as crianças completamente absortas em suas brincadeiras. Voltando para a sala de aula, fiquei encantada de ver como era rica a imaginação daquelas crianças. Pensei em como as lembranças de vidas passadas parecem, superficialmente, com fantasias. Em ambas, a criança pode experimentar ser uma outra pessoa no outro tempo, vendo coisas que ninguém vê, falando com gente que não existe. Quanto mais penso nisso, melhor percebo que é fácil fazer a distinção entre os dois. Uma criança brincando constrói uma realidade temporária que vira e muda à vontade. Pode facilmente transformar personagens e cenários, desempenhando o papel de um arrojado soldado que defende heroicamente o forte, num momento, ou um feliz confeiteiro fazendo tortas para o rei e a rainha do mundo, no instante seguinte. Nestas fantasias, inconsistências óbvias também entram na mistura, uma combinação do que a criança acredita ser verdade no papel que desempenha, temperada pela mais desenfreada imaginação e magia possível. O resultado é uma mistura de fatos e ficção. Quando Sarah e Chase relembraram suas vidas passadas, viram outro tipo de realidade, uma realidade interna intacta e consistente, com todos os detalhes plausíveis. E estas lembranças soaram verdadeiras. Ninguém nelas tinha nenhum poder mágico mirabolante. Ao contrário, os eventos que descreveram eram mais trágicos do que qualquer experiência que tivessem tido nesta vida. Não estavam brincando, não se divertiam em aventuras forjadas que pudessem dirigir e controlar. Sentei sobre um pedaço de carpete no chão da sala de chás e ouvi sua professora ler a história de um rato e sua motocicleta. Estudei as feições das crianças próximas a mim. Algumas ouviam, arrebatadas e encantadas. Outras estavam quietinhas em seus pedaços de carpete, de olhos fechados. Um menininho irrequieto se mexia sem parar e brincava com o carpete, puxando suas pontas desgastadas. Admirei-me com a diversidade de personalidades naquela pequena turma, e não pude parar de imaginar quem teriam sido aquelas crianças e o que suas almas já teriam vivenciado. Quanto daquela diversidade seria consequência das vidas passadas. Examinei atentamente as faces jovens naquela classe. À luz daquelas reflexões, suas feições infantis passaram a despertar um interesse mais profundo. Olhei para Chase, sentado entre seus melhores amigos, Enson e Marie. Estava com os olhos bem abertos, mas cansados. Tive dó do sofrimento que passou como soldado, ferido num campo de batalha, longe de casa e da família. Senti o calor do amor pelo meu filho crescer dentro de mim ao pensar de quão longe sua alma tinha vindo, desde os horrores daquela batalha longínqua até aquela sala de aula confortável, ileso entre amigos simpáticos. Ri comigo mesma e depois afastei aqueles pensamentos, pois já era hora de guardar os pedaços de carpete e ir para casa. Ideias estimulantes. Algum tempo depois, minha amiga Katiski e eu fomos almoçar juntas. Ela era professora de jardim de infância e mãe de 3 filhos. Também era música e escritora perspicaz.
Sabia que eu fizera regressão com Norman e notara minha extraordinária melhora. Aquele almoço era a minha primeira oportunidade de dizer-lhe o que acontecera com as crianças graças a Norman, e também de falar a respeito de umas ideias que vinha tendo. Meia hora depois, quando parei de falar, ela me espantou perguntando: então, é seguro? Seguro? Aquela pergunta jamais passara pela minha cabeça. As regressões das crianças tinham sido tão tranquilas, tão naturais, que não podia imaginar que pudesse haver qualquer perigo. Por isso, afirmei com convicção: o fato é que suas vidas melhoraram depois disso. Seus medos desapareceram e o eczema de Chase está curado. Katy me entendeu. Já na sobremesa, Katy e eu nos lembramos de crianças que conhecíamos e que tinham fobias. Lembramos de um menino que tinha pavor de água, cuja mãe não conseguia convencê-lo a entrar na piscina. Teria se afogado em outra vida. Será que seu pavor desapareceria se ele apenas se lembrasse de sua vida passada? Fiquei ansiosa ao seguirmos naquela linha de raciocínio. Qualquer característica poderia ser resultante de outras vidas, não só os medos. Falamos de crianças conhecidas que tinham talentos incomuns, interesses estranhos e comportamentos peculiares que intrigavam seus pais. Ela me contou a história de uma aluna sua de 3 anos que se sentou chorando no playground diante de um pequeno buraco que cavara na terra e cobrira com folhas. Quando Katy lhe perguntou o que estava acontecendo, respondeu: estou chorando pelas crianças que morreram na enchente. Katy fez perguntas aos pais da menina sobre aquele comportamento, mas eles também não tinham explicação. Examinando as possibilidades, Katy e eu passamos a um outro aspecto. Quantas vezes encontramos nas famílias crianças que parecem totalmente diferentes dos pais entre si? Ambas havíamos percebido a singularidade de nossos próprios filhos quando seguramos pela primeira vez. As sementes da personalidade já estavam ali desde o nascimento. Podíamos sentir aquilo. Talvez a singularidade não seja apenas resultante da combinação casual dos genes dos pais. Talvez se deva também a traços da personalidade e experiências de vidas passadas que as crianças carregam consigo para as novas vidas. E talvez nossos filhos sejam muito mais que lousas em branco que se deve preencher com experiência, como os cientistas nos fizeram crer por tanto tempo. Katy foi embora, deixando-me com a cabeça cheia de ideias estimulantes. Território perigoso. Nem todo mundo sentiu o mesmo entusiasmo de Katy. Outros amigos com quem conversei sobre as minhas experiências com a regressão a vidas passadas eram menos receptivos. Alguns consideravam possível a reencarnação, e que o karma fosse a melhor explicação para as injustiças da vida. Mas, quando se defrontavam com meu relato pessoal de como a lembrança de vidas passadas pode ser curativa, e especialmente quando ouviam que meus filhos estavam envolvidos, se tornavam céticos. Sugeriam que eu estava de alguma forma enganada e que deveria haver alguma outra explicação para o que havia acontecido. Outros ficavam embaraçados, temendo que eu estivesse à beira da insanidade. Para estes, a reencarnação está nos limites do sobrenatural e é tão suspeita quanto qualquer manchete nos tabloides de supermercados. E sujeitar meus filhos àquilo. Uma amiga em particular me alertou, dizendo: você está entrando em território perigoso. Corre o risco de não ter retorno. Tentei argumentar, mostrando que fazia sentido para mim e confirmava verdades de que suspeitei a vida inteira. E o que é mais, salientei, estou melhor e as crianças também. Pude perceber que não haveria meio de convencê-la e desisti. Esta resistência e desaprovação me fizeram perceber que eu precisava de confirmações de outras fontes, documentação sólida e confiável de lembranças de vidas passadas, que pudesse mostrar aos céticos. Senti que eles só acreditariam no que eu falava tão animadamente se pudesse mostrar pesquisas sérias que validassem minhas próprias experiências.
Se eu tivesse um livro cheio de casos e explicações que pudesse mostrar aos meus incrédulos amigos. Pensava muito naquilo, pois também queria conhecer um livro que assegurasse a mim mesmo a veracidade do que acontecer aos meus filhos e a mim, e pudesse